Opa, galera, voltei aqui, né? Tava sumindo aí do YouTube por causa de problemas de saúde, né? Tava gripado aqui com a garganta ruim, mas hoje consegui gravar pra vocês. Então, vamos lá. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje, trago pra vocês um vídeo falando sobre a AU de Ben 10 Superior. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Nesse vídeo, galera, eu decidi falar tudo o que temos respeito ao personagem presente em uma fanfic focada no tema de multiversos em bens alternativos, né, imaginados e idealizados pelo artista chamado Chip Black 11 no Twitter. Essa história é uma reimaginação da história do Homem-Aranha Superior da Marvel. O arco do Homem-Aranha Superior foi um arco das histórias do Homem-Aranha 616, que é o Homem-Aranha principal da Marvel, né? Nesse arco, resumidamente, o Dr. Octopus estava à beira da morte devido a um câncer, mas antes dele morrer, ele acabou trocando de corpo com o Homem-Aranha, o Peter Parker. Com isso, o Peter supostamente havia morrido no corpo do Dr. Octopus. Enquanto Otto, ele fica no corpo do Peter, ele se tornou o Homem-Aranha Superior. Mas que ele queria se tornar um herói melhor do que o Peter, um herói superior. O Chip Black 11, ele adaptou essa trama para o universo de Ben 10. Com Peter Parker, ele sendo o próprio Ben Tennyson, e o Dr. Octopus, ele sendo o nosso querido Dr. Aloysio James Animal. É uma escolha que faz bastante sentido, inclusive. A trama de Ben 10 Superior se trata do Dr. Animal, que se arrependeu das suas escolhas erradas no passado, pois assim como o Otto Octavius, ele estava morrendo de câncer, e para alguém que vive mexendo com experiências genéticas e raios mutagênicos, isso seria bem plausível de acontecer de verdade. Nesse caso, com a ajuda do Dr. Psicobus, o Dr. Animal, ele conseguiu um dispositivo que lhe permitiria trocar de corpo com alguém, e ele usou esse dispositivo para trocar de corpo com o Ben. E assim como o Peter, o Ben, ele supostamente havia morrido no corpo à beira da morte do Dr. Animal. E logo eu explico o porquê desse supostamento, beleza? Agora no corpo do Ben, sobre posse do Omnitrix, o Dr. Animal, ele começou a agir como um herói na ideia de ser um super-herói mais eficiente e competente que o Ben era. Ele até chegou a montar um novo traje vermelho e preto, né, igual o do Homem-Aranha Superior mesmo, sem muita originalidade aqui nessa parte. E um detalhe bem importante da história, que a troca de corpo entre o Ben e o Animal aconteceu antes de Universo. Nesse caso foi quando o Ben estava sob posse do Super Omnitrix. Porém, o Animal, ele sentia muito medo do Super Omnitrix acabar detectando que o corpo do Ben havia sido trocado com a mente de outra pessoa. Pelo fato do Albedo ele ter feito o Super Omnitrix aos improvisos, né? Sem ter se importado muito com a otimização e desenvolvimento do sistema de defesa avançado. Afinal, o objetivo dele era transformá-lo em uma arma. Deixou o Super Omnitrix muito vulnerável, sem proteção, né? Coisa que a gente vê em Supremacia mesmo. O Inspetor 3 rompendo todas as barreiras de segurança do relógio facilmente. Boa sorte invadindo o Super Omnitrix. Você nunca vai... Proteção 1, rompida. Proteção 2, rompida. Proteção 3, rompida. Tá legal. Mas não tem como você ter acesso ao controle mestre. Acesso ao controle mestre permitido. No universo do Ben 10 Superior, essa falta de sistema e de defesa realmente bom do Super Omnitrix fez com que ele fosse incapaz de detectar que a mente do corpo do Ben não era a dele. Entretanto, o Animal, ele não sabia de tudo isso, mas ainda tinha medo do relógio detectar isso. Sendo assim, ele criou uma nova versão do Omnitrix, destruindo o Super Omnitrix. Provavelmente depois dele destruir o relógio, ele reutilizou a tecnologia dele para criar esse novo Omnitrix próprio. Com essa versão própria, não se tornou difícil para o Animal fazer igual o Ben 10 do clássico fez, de aprimorar os seus aliens com nanotecnologia. O Animal, ele fez algo parecido, modificando os aliens com trajes e aprimoramentos tecnológicos novos, que ele podia facilmente fazer com qualquer uma das suas transformações. Naturalmente, o Super Omnitrix, ele não seria fácil de ser replicado, nem mesmo por um humano extremamente inteligente como o Dr. Animal. Então, para isso, ele apenas se transformou no Artrópode e no Massa Cinzenta para aprender a como construir o Omnitrix corretamente. Algo bem semelhante ao que sabemos que o Ben 10.000 de Omniverse fez para criar o Biomnitrix, usando todos os seus alienígenas mais inteligentes. Fora o seu Omnitrix principal, o Animal criou vários outros Omnitrixes com vários sistemas de proteção contra estranhos, ou seja, ninguém pode usar esses outros Omnitrixes, exceto o próprio Animal. Caso alguém pegue e use algum desses Omnitrixes, os relógios eles vão se autodestruir em 1 hora, né? Quando detectar que a pessoa está usando não é o Animal. Porém,
caso necessário, o animal ele pode ordenar que o Omnitrix não o autodestrua, né? Ou então ele se autodestrui imediatamente, sem precisar esperar uma hora completa. O Doutor Animal desse universo possui um backstory, né? Uma história de fundo, aí todo um desenvolvimento assim, narrativo, né? Diferente do original. Basicamente, no universo dessa AU, existe uma organização secreta cujo objetivo é criar a medicina para ajudar mutantes abandonados. Provavelmente osmosianos, né? E a mãe do Doutor Animal trabalhava nessa organização. O Animal, quando ainda era criança, ele se saía muito bem na escola e se destacou em todas as matérias, caso que ele estudava muito, mas por isso muitas vezes ele sofria bullying de outras crianças, né? Razão pela qual não tinha amigos na escola. O Doutor Animal, ainda quando criança, sempre ia brincar no laboratório da sua mãe. Ele praticamente cresceu naquele laboratório e ele não ajudava sua mãe nas pesquisas, mas ele estudou o trabalho dela desde criança. A mãe dele era muito comprometida e dedicada a trabalhar para a organização. Os únicos amigos que o Animal tinha eram dois mutantes que eram cuidados e tratados nesse laboratório. Eles eram uma garotinha sapo chamada Anura e o outro um menino mutante. Eventualmente, a mãe do Animal descobriu a verdade sobre essa organização. Ela descobriu que eles tinham um projeto secreto para criar mutantes como armas. Ela até chegou a tentar detê-lo. Ela avisou para o seu filho sobre toda a situação. O Animal então libertou seus amigos e os mandou fugir daquele lugar. Porém, os seguranças acabaram os encontrando quando eles estavam prestes a escapar. O Animal tentou combatê-los, mas no final os amigos mutantes do Animal não sobreviveram. O guarda havia matado todos os mutantes. Daí o Animal ele acabou explodindo o laboratório, destruindo todas as armas que haviam sido criadas e ele sendo o único que sobreviveu. A sua mãe e seus amigos não sobreviveram ao ocorrido. Muito tempo se passou desde esses eventos e ele viveu sozinho, sem ter mais ninguém. Com o coração partido, ele começou a perder a cabeça e começou a esquecer quem ele era. Ele começou a ficar louco, até virar o louco que conhecemos como Doutor Animal. Depois de muitos anos tendo passado, depois que ele assumiu o controle do corpo do Ben, o Animal ele começou a recuperar a sua mente e as suas memórias. Após muitos meses dele ter se tornado o Ben 10, o Animal conhece uma misteriosa garota mutante com muitos olhos. Ele ajudou ela, né, levando ela para o hospital, porém, analisando o DNA dela, ele reconheceu que ela era mutante da mesma organização de anos atrás. Isso fez ele descobrir que aquela organização ainda existia. Ele então jurou destruir todos eles por vingança. Lembram que eu disse que supostamente o Ben havia morrido no corpo com câncer do Doutor Animal? Como na história do Homem-Aranha Superior, Peter Parker, ele não havia morrido de verdade. A consciência dele ainda estava remanescendo no corpo dele. E aos poucos a consciência e as memórias do Peter iam influenciando no Dr. Octopus. O mesmo ocorre aqui com o Animal. A consciência do Ben voltou junto de suas memórias. Começou a se manifestar e influenciar nas decisões do Animal. Mesmo assim, isso não impediu o Animal de cometer algumas atrocidades em prol de ser um herói melhor. Como ser muito mais agressivo ao ponto de chegar a matar os psicolocos e o próprio Zomboso a sangue frio, deixando o Ben em choque e desesperado pelos crimes que ele estava cometendo. Como dito antes, esse mesmo autor fez várias outras versões alternativas de Ben 10. Todas elas existem no mesmo multiverso, em uma espécie de sociedade de portadores do Omnitrix multiversais. Basicamente é uma cópia exata do que vemos nas histórias dos filmes animados do Aranha-Verso. O Miles Morales, né? E o Ben Superior faz parte dessa sociedade. Ele é bem ativo em vários acontecimentos por lá. Até chegou a lutar contra um grande vilão, né? Um Ben 10 que é uma versão cópia do Batman que ri da DC Comics. Um tipo de Ben 10 que ri, vamos dizer assim. E como dito antes, o Animal ele integrou muitas das suas transformações com tecnologias de aprimoramento. Vamos, por exemplo, pegar o XLR8 do Ben Superior. Ele ganha um traje vermelho e preto, né, como o do Homem-Aranha Superior original. Os seus aprimoramentos novos incluem sua máscara integrada com uma visão noturna. O seu traje pode ser usado para mergulho e proteção radiológica. A velocidade dele sempre vai permanecer a mesma e ele ficará mais rápido com a prática. Ele ganhou tentáculos na cauda que podem ser usados como terceira mão ou para ataque também. Na ponta da cauda tem uma luz para ver no escuro e uma câmera que registra tudo o que ele vê. Entre os braços e o corpo possui asas escondidas, pode abrir as asas para planar. A sua braçadeira pode ser usada como escudo protetor e usada para comunicação, para sacar uma arma escondida também. E essa arma ela dispara desde choque a gás anestésico também. E olha que isso tudo somente no XLR8, né? Ele ainda possui todo um leque de armas para ser usado. Agora, para finalizar, o Ben Superior poderia ser canônico? Bom, falando exclusivamente da lógica dentro da série, sim. Afinal, a ideia de troca de corpo não é novidade em Ben 10, né? Pois trocar de corpo com o Ben era o objetivo da Incantrismo, episódio de mudança de rosto do Ben 10 clássico, né? Então, todos os elementos dessa história, eles estão presentes no canon de Ben 10, né? Fora somente a ideia de uma sociedade de portadores do Omnitrix. Mas é claro,
claro, a Cartoon Network nem se quisesse poderia aprovar essa ideia, pois mesmo intrigante, a história de Ben 10 Superior seria vista como um plágio ao Homem-Aranha Superior, e não ficaria nada bonito com a Marvel, mas fato é que seria muito interessante ver algo parecido com essa história do canon de Ben 10. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal, perdão aí se minha voz tiver saído meio estranha que eu tô gripado, se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!